Olá, boa tarde, está no ar RPTV Esportes. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanha em toda a região. Você ligadinho aqui na programação da RPTV. Hoje, quarta-feira, nós temos a volta do Brasileirão. Nós tivemos a parada do Brasileirão da Série A por conta da Copa do Mundo. Nós vamos retomar, ter de volta os jogos do Campeonato Brasileiro. E é claro que nós vamos ter aqui a cobertura completa dos jogos, dos gols, enfim, tudo que acontece no Brasileirão. Nós também vamos começar o programa falando de coisa boa, uma excelente notícia lá na Tailândia. Os garotos que ficaram durante vários dias presos na caverna foram resgatados da caverna e receberam alta no dia de hoje. Lá na Tailândia, eles ficaram durante alguns dias em observação e foi relatado que eles tiveram até um ganho de peso, né? Engordaram durante o período que estavam ali no hospital, nesse trabalho de recuperação. Os garotos que, após uma partida de futebol, juntamente com o seu treinador, saíram para fazer um passeio na caverna, acabaram ficando presos por conta de uma inundação. Isso comoveu o mundo inteiro, os olhos do mundo ficaram voltados lá para a Tailândia. E aqui a gente traz essa excelente notícia, os garotos receberam alta, já podem voltar para suas casas, já estão recuperados deste grande susto. Nós vamos falar hoje aqui no programa sobre coach esportivo. Você já ouviu falar sobre esse trabalho desenvolvido com atletas? Você já ouviu falar desse trabalho importantíssimo para a saúde mental, para a qualidade mental dos atletas? Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Camila Albuquerque, ela que é coach esportiva. Ela já fez trabalhos com grandes clubes, grandes atletas, e a gente vai estar batendo um papo aqui e ela vai estar falando sobre esse trabalho, sobre a importância de desenvolver a força mental. Você que acompanhou agora a época de Copa do Mundo, o Tite falou muito desse termo, não falou? Você acompanhou aí força mental, até ele justificou a convocação do Tyson e do Fred para a Copa do Mundo, porque são jogadores que atuam no futebol europeu, jogam Champions League, e, consequentemente, tem muita força mental. A gente falou muito desse termo e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é ter força mental. Camila, seja muito bem-vinda ao RPTV Esporte. Muito obrigado pela sua participação no programa aqui hoje, viu? Boa tarde, eu que agradeço o convite. E é um assunto muito importante que eu gostaria de passar para vocês, que estão me assistindo, para o Wellington. Essa questão da força mental, que o Tite tanto falou, é o que falta, às vezes, para um bom desempenho, né? No passado, quando as pessoas se preocupavam só com desempenho físico e tático, hoje não. Hoje já existe essa preocupação de estar desenvolvendo, de fazer esse desenvolvimento mental, essa questão da alta performance, e tudo isso já na nossa atualidade, né? Então, nós tivemos feito alguns trabalhos com atletas individuais, com clubes de futebol. A gente até enxerga essa questão do individualismo um pouco mais importante, né, mais fácil de atingir, que tudo isso daí, a falta de controle, a falta da autoconfiança, isso traz um impacto no desempenho do atleta. Então, Camila, essa história de força mental que o Tite destacou, isso aí não é conversa fiada, isso não é balela não, isso aí tem um fundamento científico para justificar esse aumento de performance, né, que, como eu comentei, o Tite popularizou esse termo, né, e isso faz toda uma diferença no rendimento do atleta dentro do jogo, né? Faz total diferença. Isso, como a gente falou, essa preocupação é muito recente, né, mas isso é cientificamente comprovado, que a falta da autoconfiança, isso gera diversas coisas. No momento decisivo, por exemplo, a dilatação da pupila, isso influencia num passe errado, porque o jogador enxerga de uma outra maneira. São pequenos distúrbios que acontecem na nossa visão e faz com que eles tenham esse problema na hora de um passe, ou a questão do aumento dos batimentos cardíacos. Isso também influencia na respiração e faz com que venha a falta de ar, a falta do desempenho que ele precisa realmente, né, trazer para a partida. A questão da sudorese, que aumenta diante desse nervosismo. E aí, aumentando a sudorese, aumenta também a frequência da desidratação,
e aí faz com que o jogador tenha diversas outras coisas que impactam realmente na performance do jogo. Então quer dizer que a mente do atleta, dentro da cabeça, o poder de interferir em toda a fisiologia, em todo o corpo dele, como você bem destacou, tudo isso inicia na mente. Tudo através da mente. E aí é onde entra o trabalho de coaching, tá? Que é feito assim, não é do dia para a noite, por isso que a gente fala que é um trabalho constante. Assim como o atleta precisa treinar diariamente o físico, ele precisa também treinar a mente. Isso você vai aprendendo com o decorrer dos dias, das atividades, e aí depois vai ficando automático, né? Deixa de ser uma coisa que você precise treinar, porque daí você já se acostumou, já se adaptou àquilo, então você já passa a colocar em prática. Falando ainda do Tite, a gente percebe que ele é um treinador um pouco diferente na sua conduta, no jeito que ele lida com os atletas. Ele tem aquela coisa de ganhar um atleta, do atleta jogar para ele, de ganhar a confiança do atleta, de dar confiança pro atleta, né? Talvez através de todo esse trabalho que o Tite vem desenvolvendo, que desenvolveu com a seleção até a Copa do Mundo, a gente pode ver comprovadamente o quanto é importante esse trabalho mais focado na mentalidade do atleta, de cuidar do emocional, né? Porque o Tite pegou na época uma seleção desacreditada, uma seleção que vinha correndo risco, estava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo na Rússia, e ele fez um trabalho excepcional, independente, né? A gente já falou isso aqui no programa, independente de não ter conseguido a classificação para a semifinal, o trabalho de Tite foi muito bem feito. Foi o primeiro jogo oficial que ele perdeu à frente da seleção brasileira. Então, acho que esse trabalho desenvolvido com o Tite, que foca bastante essa parte emocional, da confiança, a gente pode dizer que é a prova viva da importância desse trabalho dentro dos clubes? Eu acho que é a peça-chave. Isso prova o quanto ele é diferenciado, né? É o que a gente precisa se preocupar na atualidade em relação... Hoje um jogador profissional traz com ele uma bagagem muito pesada, entre aspas, né? Questão da mídia, questão financeira, mudança de clube, mudança de cultura, de família. Então, tudo isso impacta no desenvolvimento, impacta na performance que o jogador precisa, na maneira com que ele precisa atuar, né? Então, o Tite enxergando isso é onde as coisas começam a acontecer. Isso é a prova de que o trabalho mental, de que essa força mental que ele vem trazendo, é o que a gente precisa realmente trazer para o nosso futebol, desde a base. É um trabalho que eu acho que precisa começar lá da base e chegar até o profissional. Que antigamente não tinha muito esse contato, esse trabalho, não se falava tanto da questão mental, e hoje já é algo já bastante difundido, com muitos estudos na área que comprovam a eficácia e a importância desse tipo de trabalho. Existe algum ponto central que a gente pode destacar para essa evolução, para essa mudança no cenário mental, vamos dizer assim, esportivo? Eu acredito que isso tenha partido dos próprios jogadores, da necessidade deles encontrarem algo, um ponto para buscar ajuda, seria mais ou menos isso. Por conta de tudo isso que eu falei, da questão da pressão que o jogador carrega, né, de uma decisão, de um jogo importante, ou de uma camisa como a da seleção brasileira. Então, eu acho que tudo isso partiu da própria pessoa, da necessidade dela sentir que ela precisa realmente de ajuda, que ela precisa de algo a mais, né? Que não é só o físico, só o técnico, só o tático, né? É necessário essa questão do mental, esse trabalho, a pessoa precisa se desenvolver, ela precisa se sentir segura, autoconfiante para conseguir realizar a alta performance, o que ela realmente precisa para desempenhar um bom trabalho. E esse trabalho, né, de desenvolvimento mental, a gente falou do Tite, a gente falou dessa evolução, mas um ponto importante hoje é também, não sei se isso interfere, a questão da mídia, da velocidade, né, da globalização, né? Hoje é muita informação, algo que acontece hoje viraliza de forma muito rápida, isso impacta também
na cabeça do atleta, né? Essa exposição demasiada que as redes sociais proporcionam, ou isso também não interfere muito? Como que é essa parte da globalização, como que isso pode ter interferido também? Isso interfere demais na carreira e na vida do profissional, né? Como nós falávamos, é assim, o jogador às vezes vem de uma realidade muito diferente e de repente ele tem um boom na carreira, surge uma oportunidade gigantesca e as coisas mudam do dia para a noite. E aí entra a torcida, entra a rede social, entra comentários bons e ruins, e é onde precisa existir esse filtro, a pessoa precisa ter em mente esse trabalho de que assim, eu preciso filtrar o que vai me servir, né? O que vai servir para a minha carreira. Então, com certeza, isso daí tem muito a ver com a globalização, com essa questão atual da pressão da mídia, a pressão de torcida, a pressão de tudo que vem, né, por trás do sucesso. E é muito difícil, Camila, para o atleta criar essa habilidade de fazer esse filtro, né? É algo muito complicado ou é algo tranquilo de se fazer? Não é muito fácil, é uma coisa diária, aquilo que eu falei, né? É um treinamento. Você precisa, da mesma maneira com que você treina o seu corpo, você precisa treinar a sua mente. Então, é evidente que precisa de uma ajuda a princípio, para depois o atleta conseguir caminhar sozinho. E você mencionou da questão desse trabalho, né, ser desenvolvido, da importância de ser desenvolvido desde da base, né? A gente, antes de entrar no ar, a gente conversava um pouco e eu falava, o que eu sempre falo para muita gente, inclusive para muitos amigos também que são da área, né, que faltou um coach na minha carreira, na minha estrada para me ajudar, né, porque realmente faz toda uma diferença. Queria que você explicasse um pouco melhor da importância desse trabalho para os atletas também desde novo, desde da categoria de base, o quanto que o coach pode ajudá-los a potencializar os seus resultados, enfim, como que o coach pode contribuir também na categoria de base? Eu acredito que o coaching quando ele inicia desde a categoria de base, a eficácia é ainda maior. Porque o coaching, como que é trabalhado? É o nível que você está hoje, por exemplo, é o ponto A, e para onde eu quero chegar, que é o meu ponto B. Então, diante disso, são traçados estratégias, são traçados sonhos, dentro daquilo, tudo que você vai formando no atleta, ensinando como é que é feito, né, passo a passo aquilo. É importante que o atleta tenha em mente que a qualquer momento a vida dele pode mudar. E ele está preparado para isso? Né? E assim, se amanhã ou depois, vou me aposentar, como eu quero ser lembrado? Não é só o hoje. Às vezes hoje eu tenho muito sucesso profissional, eu tenho muito dinheiro, eu estou no time que eu sonhei, mas e amanhã? Né? Eles precisam ter esse comprometimento, né? De como eles querem ser lembrados, de toda essa estrutura. E isso começa da base. Porque os meninos, eles também trazem muita coisa, né? Então, a família, é o sonho não só dele, é o sonho da família dele, é o sonho de dar uma vida melhor para a família dele. É muita gente envolvida, né? É muita gente envolvida. E se isso não acontece, vem a frustração. Ou até mesmo um menino de base que teve uma grande oportunidade de ir para o futebol profissional. Às vezes pode ser um salto muito cedo, e isso aí impacta. Se ele não tiver uma ajuda, uma formação que ensine como ser feito isso, vai ter um problema futuro, né? Uma frustração futura. E isso pode, essa frustração pode gerar muitos outros problemas, né? Porque é muito comum a gente conversar às vezes com rapazes e tal, que tentaram e não conseguiram, e tem uma visão assim muito ruim, né? Muito obscura do futebol, como se tivesse uma certa raiva, né? Por de repente ter tentado, não ter conseguido. Porque é isso, porque é aquilo. Você percebe no jeito que a pessoa fala que ela ficou um pouco magoada. Isso pode atrapalhar ela também em outras áreas da vida dela ou não interfere tanto? Isso é um impacto em qualquer área da vida. A gente trabalha no coaching tanto o lado profissional quanto o lado pessoal. Então, nós estamos falando sobre coaching esportivo, mas dentro do nosso programa é trabalhado todo um lado pessoal, porque às vezes podem existir crenças limitantes que impactam também no resultado, também no profissionalismo. Então, tudo isso é trabalhado
para que não venha trazer problemas futuros. E no programa de segunda-feira, nós estivemos recebendo aqui o Ericão e o Edu. E o Edu, inclusive, ele jogou com o Lulinha, né? Que na categoria de base foi o jogador que mais fez gols na categoria de base. Realmente, até a gente fez um paralelo, né? Que o Lulinha estaria, se ele realmente tivesse seguido a rota natural que se imaginava, hoje o Lulinha estaria no nível do Neymar. Porque na base o Lulinha veio como o grande nome do futebol brasileiro, uma das maiores revelações dos últimos tempos e tal. E foi naquela época que ele subiu, em que o Corinthians estava caindo, uma época muito difícil, muito complicada, né? E o Lulinha acabou não despontando como se imaginava. Assim como o Lulinha, que acho que é um personagem principal, mas assim como o Lulinha, tem muitos jogadores que foram tidos como promessa, né? Aqueles jogadores que, esse jogador aqui realmente vai chegar, vai para a Europa, vai defender a seleção, e acabaram não virando nada. Uns até conseguiram chegar no profissional, mas não deram sequência. Talvez a explicação para esse fenômeno seja justamente isso que você está falando, essa incapacidade de lidar com as mudanças, essa transição, não conseguir fazer um fio adequado. Talvez seja isso que acontece com esses atletas? Com certeza. Isso pode ocasionar, sim, até uma coisa muito visível para a gente. Às vezes nós temos jogadores brasileiros excelentes e vão para a Europa ou para qualquer outro lugar e não conseguem desenvolver o profissional que era aqui no Brasil. E isso daí também é um exemplo, porque aí muda a cultura, é saudade da família, é saudade do Brasil, é saudade de diversas coisas. O clube atua de uma maneira diferente, são outros costumes. Então, tudo isso existe um impacto. Mesmo quando ele vai para fora do Brasil ou quando ele começa uma carreira, é necessário ter uma base, né? E diferente, um pouco, existe ainda essa dúvida do psicólogo pro coach, que a diferença é a seguinte: o psicólogo, ele ajuda a tratar um problema, a cuidar do passado, e diferente do coach, que nós trabalhamos diretamente com o presente e o futuro. Então, nós não trabalhamos o problema em si do atleta. A gente vai traçar junto objetivos, entender onde o atleta quer chegar e aí traçar junto uma rota. Uma rota, isso, exatamente. Um caminho a ser um caminho seguido. profissional, Então, significa, Camila, que nos clubes o coach pode trabalhar em conjunto com o psicólogo. Eles fazem coisas distintas. Seria isso? Totalmente. É um trabalho complementar. Um complementa o outro, assim como também o trabalho de técnico. O trabalho do coach dentro de um clube, por exemplo, seria para complementar o que, às vezes, o técnico não consegue ver, não porque ele não sabe ou porque ele não enxerga aquilo, mas por falta de tempo, porque ele está preocupado com a parte técnica, com a tática, e aí entra o trabalho do coach com essa visão mais ampla. A gente faz todo um acompanhamento em treinos, porque cada jogador se comporta de uma maneira, né? Uhum. Então, o treino é uma coisa mais descontraída, uma coisa mais tranquila, e o jogo já existe aquela pressão de ter que ganhar, é um campeonato importante. Então, aí a gente precisa entender como que cada um se comporta, para conseguir extrair dele o melhor que ele pode. Até porque a gente escuta muito falar, né? Por exemplo, o Neymar, cadê o Neymar? O Neymar não veio, ou coisas do tipo, né? Mas é porque naquele dia faltou algo, né? Uhum. Então é por isso que existe toda essa preparação. Estou muito curioso para perguntar sobre o Neymar. A gente já falou em alguns programas aqui desse assunto, o Neymar na Copa do Mundo. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar melhor sobre o rendimento, você fazer uma análise do Neymar. O papo está muito bom, mas eu preciso fazer um intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta para falar do jogo do Guarani e continuar conversando aqui com a Camila Albuquerque, ela que é coach e esportiva. Por isso, fica ligado aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor.
Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e, assim, segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Dia 21 de julho, às 9 da manhã, você acompanha ao vivo pela RPTV Muay Thai Team Nicolai Open. Anderson Santana contra Adrian Stefan. Fábio Ribeiro contra Guilherme Rosalino. Daiane Pacheco contra Joyce Mendes. Matheus Indisciplina contra Wesley Mamed e Luiz Fernando contra Rony Souza. O evento acontece na Fight House, que fica na Rua das Poncianas 591, em Americana. Muay Thai Team Nicolai Open, na RPTV. Olá, você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo, tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também. O Trilha de Bar já começou. Pegue seu mapa em um dos 15 bares participantes e inicie a sua trilha particular. Tem bar para todos os gostos e estilos e você vai se surpreender pelo caminho. Mas atenção, carimbe o seu mapa em cada bar. Na festa de encerramento, seus carimbos valem cupons para concorrer a uma viagem com acompanhante. Comece hoje mesmo a sua trilha de bar. Patrocínio Amistel e Coca-Cola.
Estamos de volta com o RPTV Esportes e nós já vamos falar do jogo do Guarani, que recebeu em casa a equipe do Figueirense e tropeçou mais uma vez. O Bugre, que vinha de uma sequência de tropeços em casa, conseguiu uma vitória no último jogo, porém perdeu agora para o Figueirense. Nós vamos mostrar os gols da partida. O Bugre ainda foi bastante aguerrido, ficou por 2 vezes atrás do placar, buscou o empate, porém sofreu o terceiro gol da equipe do Figueirense e perdeu essa partida aí importantíssima para o Guarani. Como a gente sempre fala aqui, campeonato de pontos corridos, tem que se fazer pelo menos o dever de casa e o Guarani acabou perdendo. Nós estamos vendo aí o primeiro gol marcado pelo Guarani. Longini jogou para o fundo da rede. E apesar de toda a luta, Camila, o Guarani acabou perdendo. Jogar em casa, vou abrir esse tópico aqui enquanto a gente vê os gols aí do Guarani. É melhor ou é pior para a questão da pressão do atleta? Jogar longe de casa com outra torcida é melhor do que jogar em casa com a sua torcida? Como que a gente pode fazer esse paralelo aí, pegando o gancho na derrota do Guarani para o Figueirense? Jogar em casa sempre é a melhor opção, né? Por conta nós estamos na nossa zona de conforto. Então, sempre vai ser a melhor opção, a torcida apoiando, um campo que nós já estamos acostumados a treinar, enfim. Então, jogar em casa existe realmente essa pressão da torcida adversária, de mudar, né? Mudar o cenário em que se trabalha. Nós estamos vendo aí o segundo gol do Guarani e ali já na reta final sofreu o terceiro gol, derrota do Bugre. Já vamos mostrar rapidinho a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, como que ficou após esse jogo do Guarani. Nós temos ainda a rodada para ser completada, mas nós já temos aí como que ficou a classificação. O líder da competição é o Fortaleza, segue tudo do mesmo jeito, seguido ali do CSA, do Vila Nova, do Avaí, do Atlético Goianiense. O Figueirense, com a vitória de ontem contra o Guarani, subiu para a 6ª colocação, ficou com 25 pontos. A Ponte Preta está na 7ª colocação com 24 pontos, porém tem um jogo a menos. Ela ainda vai jogar, então vai enfrentar o Boa fora de casa, o Boa que está lá na degola, está na lanterninha. A Ponte tem grandes chances de subir aí na classificação. Guarani, 8º, Coritiba, Goiás, Oeste, CRB, Juventude, Paysandu, Londrina, vai descendo aí pra gente, Léo. Londrina na 15ª colocação. Na 16ª, São Bento, Sampaio Corrêa, Brasil de Pelotas, Criciúma e o Boa Esporte aí na lanterninha vai enfrentar a Ponte Preta. A Ponte aí é a macaca que tem a grande chance de conquistar uma vitória e ficar mais próxima ali dos líderes. E você, Camila, que desenvolveu um trabalho lá na Ponte Preta, né, no ano passado e deu sequência também com um atleta da Ponte naquela ocasião e ganhou muita notoriedade o seu trabalho a nível Brasil, né, que você foi responsável pela ascensão, né, em trazer de volta a um alto nível um atleta que já estava ali, talvez, iniciando uma decadência dentro do futebol e voltou no alto nível. Queria que você comentasse um pouco melhor desse trabalho na Ponte e com o Emerson Sheik, que é o atleta em questão que a gente está comentando aqui. Sim, o trabalho na Ponte, nós iniciamos, eu e a minha sócia, Amanda, com o Eduardo Batista, né, que na época era o técnico da Ponte Preta, e com Gustavo Bueno, na época atual gerente de futebol. E diante dessas sessões individuais, eles gostaram bastante do nosso trabalho e nos contrataram já quase na reta final aí do ano passado para fazermos atividades, alguns trabalhos pontuais com os atletas. Então, nós tivemos alguns contatos com o grupo, o trabalho foi feito em grupo, em 2 concentrações. Nós não chegamos a fazer o trabalho individual com os atletas, mas foi notado diante desse trabalho bastante resultado, tanto isso vindo do próprio clube quanto dos atletas, né, para a gente. E através desse trabalho feito com a Ponte,
o Emerson Sheik nos procurou e acabamos iniciando esse trabalho individual com ele. Então, na realidade, a princípio foi uma surpresa, né, para as pessoas por conta da fase em que o Emerson estava. Todo mundo já estava falando talvez numa aposentadoria, né? E isso mostrou que não, que ele realmente ainda estava preocupado com a carreira. Foi o que a gente falou. Como eu quero ser lembrado, né? Era mais fácil ele ter continuado na zona de conforto e terminado a carreira, mas não, ele quis mostrar que realmente ele não estava no Corinthians para se aposentar, ele estava para jogar bola. E foi isso que ele veio buscar no coaching, né? Além da habilidade, da tática, enfim, da técnica que ele possui, essa ajuda dessa força mental mesmo, que nós falamos tanto aqui durante o programa. E realmente foi muito bacana, porque o Emerson Sheik, como a gente comentava, estava iniciando... Ele tem uma carreira fantástica, um jogador extremamente vitorioso. Por onde ele passou, ele colecionou títulos. Já é um jogador de 39 anos, né? E estava na Ponte. E quando voltou para o Corinthians, foi feito o trabalho com ele de coach. Quando ele voltou para o Corinthians, ele foi um dos principais jogadores no Campeonato Paulista, né? Extremamente importante pro Carille na ocasião, né? E foi muito interessante essa volta do Emerson Sheik por cima. Como foi o Sheik no processo? Um cara dedicado, um cara que estava querendo algo a mais? Como que foi esse trabalho com ele? O que você pôde sentir do Sheik? O Sheik extremamente dedicado em tudo, do início ao fim do processo. Muito focado no objetivo. Existem algumas metas que ele traçou e que nós trabalhamos para isso. Então, o pensamento dele era realmente isso que eu acabei de dizer. A questão do querer mostrar que ele estava no Corinthians para ajudar, que ele estava para jogar bola, para mostrar o que ele realmente sabe fazer, né? Que ele como você falou, é um jogador muito vitorioso, ídolo do Corinthians, não só do Corinthians, mas hoje é o nosso assunto. E então ele veio realmente para mostrar que ele estava para jogo. E realmente foi um jogador muito decisivo em diversas oportunidades. E opção, né, do Carille. Muitas vezes, em todos os jogos quase, né, do Paulista, ele estava presente, mesmo que entrando no segundo tempo. Então, ele se focou, a vida mudou um pouco, essa questão, ele não estava sendo obrigado a mudar, isso que é o legal do coach, que existe, a pessoa enxerga a necessidade, o coach faz com que você enxergue o que precisa ser feito para você evoluir. E foi isso que ele viu, ele enxergou que precisava dar uma desacelerada em uma coisa para que a outra começasse a acontecer, para que ele entregasse, né, o que ele realmente queria. O Emerson Sheik, que é um dos jogadores folclóricos do nosso futebol, a gente sempre fala aqui que a gente precisa de alguns personagens desse tipo, né? Que, como o Emerson Sheik, o Vampeta, que são caras que brincam, que fazem o futebol ser agradável, né? Sem ofender ninguém, sem criar nenhum tipo de violência. Isso aí a gente condena. Mas esses jogadores, eles são extremamente importantes pelo carisma, pelo alto astral, pela diversão, né? O Emerson Sheik é um cara muito divertido, muito engraçado. Como que foi também trabalhar esse lado do Sheik? Ele é um cara que consegue lidar bem com a parte, o controle emocional, que ele, falando da parte ainda emocional, a gente tem muita a imagem dele naquela final da Libertadores, em que ele desequilibrou o estado emocional do time adversário, né? Ele foi a peça central, não só pelos gols, né, pela participação no jogo, que foi importantíssimo para o título da Libertadores, mas ele também, como a gente diz na gíria do futebol, entrou na mente dos jogadores do Boca Juniors. Como que é o Emerson Sheik nessa questão de força mental? É extremamente forte. Ele é muito decidido, muito dedicado, então tudo isso gera sequências de coisas. E ele é autoconfiante. Isso que nós estávamos falando, que às vezes é o que falta, o que desestrutura todo o resto. Então, ele sabe do potencial, ele sabe a história que ele carrega, ele sabe todo o peso, né, que é o Emerson Sheik, que ele é um exemplo para esses jogadores todos, inclusive esses mais novos, que são fãs dele. Então, é uma pessoa totalmente equilibrada. Obviamente que todo mundo, uma hora ou outra,
dar uma pisadinha na bola, uma coisa ou outra assim, mas na maioria das vezes ele acaba sendo exemplo por essa questão de sociabilizar. Ele é muito de fácil relacionamento. E aí, diante de tudo isso, do fácil relacionamento, da alta confiança, do potencial que tem o jogador, isso desestrutura o outro, que pode ser que tenha a falta de tudo que ele traz. Então, isso aí causa essa desestrutura na outra pessoa. Entendi, muito bacana, muito legal ver essa ascensão do Sheik, esse trabalho desenvolvido com ele. Eu quero fazer uma pergunta que eu estou curioso desde o outro bloco, que é sobre, a gente falou do Neymar, né? Tem até uma imagem para a gente definir o Neymar em um emoji, ele foi muito criticado na Copa do Mundo. Tem aí, Léo, se você tiver ela fácil aí, você coloca aí pra gente. Aí, como você definiria o Neymar com emojis? Ele está sendo muito criticado pela atuação na Copa do Mundo, né? Pela sua atuação e tudo mais. E eu queria entender um pouquinho o que pode estar acontecendo com o Neymar, que chegou para essa Copa como a grande esperança da nossa seleção, né? E, infelizmente, porque ele é o nosso principal astro na atualidade, como eu já falei aqui no outro programa, é o único jogador dessa geração que eu acredito que pode se tornar o melhor jogador do mundo e dar sequência nesse título de melhor do mundo. O que aconteceu com o Neymar para ter saído da Copa? A Copa que era para ele ter ganhado a ascensão, saiu como uma piada mundial, o mundo inteiro fazendo memes e brincando com a questão das quedas, das cambalhotas. O que pode estar acontecendo com o nosso craque Neymar? Isso, na realidade, é uma incógnita, porque eu, particularmente, não sei se o Neymar faz algum trabalho fora o físico, né, que a gente sabe que existe diversas pessoas que o acompanham, mas essa questão do mental, eu não sei se existe alguém que dê algum apoio, que faça algum trabalho do tipo com o Neymar. Mas a minha visão é a seguinte: eu não sei se o Neymar entende o peso que ele tem, né, o craque que ele é, ou se ele sabe que ele é muito craque e aí acontecem todas essas coisas. São dois caminhos, eu acredito, que dá para a gente imaginar. Então, assim, a figura Neymar é o camisa 10, né? Que diversas pessoas já vestiram, de nome, já vestiram essa camisa 10. Então, vem todo esse peso de ser o ídolo, de talvez ser o melhor do mundo, de torcida, de imprensa. Então, tudo é voltado para o Neymar. Então, acho que o que está faltando realmente, porque a tática, o jogo do Neymar, a gente sabe que isso aí já existe. Ele é um craque, né? Isso é evidente. Mas eu acho que falta essa questão realmente de uma ajuda, de um respaldo, dessa força, dele entender quem ele é, né? O que ele representa realmente, para que ele busque algo que ele consiga trazer esse desenvolvimento aí para a carreira dele. Essa é a nossa expectativa, que o Neymar realmente se encontre e consiga, enfim, ajudar a nossa seleção. 2022 tem Copa no Catar, o Neymar já vai estar ali perto dos 30 anos de idade, já vai estar bem maduro. A nossa esperança é que ele possa ajudar a nossa seleção a trazer o Hexa lá do Catar. O programa está chegando ao fim. Camila, eu queria mais uma vez te agradecer pela tua participação no nosso programa. Vamos marcar outras vezes para você estar aqui. Tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão da força mental, muita coisa que a gente pode estar falando, né? E muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite e participar do programa hoje. Eu que agradeço o convite, e foi isso que você acabou de dizer, é um assunto muito amplo. A gente pode voltar outras vezes e falar sobre diversos assuntos voltados ao desenvolvimento humano, né? Que é isso que talvez esteja faltando. Mas eu agradeço. E pode deixar o seu contato para o pessoal que está nos assistindo, né? Tá entrando em contato, ou ter mais informações sobre o seu trabalho, as redes sociais, enfim. Legal, gente. Quem quiser nos acompanhar, a empresa chama Performa Coaches, o nosso site é www.performacoaches.com.br e nas redes sociais, quem quiser me seguir, né, no Instagram, é CMB Albuquerque. Tá certo, pessoal. Você que está nos acompanhando aí, siga nas redes sociais, acompanhe o trabalho da Camila, que é um trabalho muito importante, como a gente destacou aqui, pro esporte. O programa está chegando ao fim.
Amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia para trazer aí a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Vai estar aqui comigo o Fofão Barbosa e a gente vai estar comentando aí o que aconteceu nesse retorno do Brasileirão 2018, tá certo? Um forte abraço para você que nos acompanha e até amanhã.